O caminho é a vacina. E foi anunciado agora há pouco que a vacina da Pfizer se mostra eficaz, segura e eficaz em adolescentes. O ensaio clínico foi feito com 2.260 jovens de 12 a 15 anos. O imunizante apresentou 100% de eficácia e efeitos colaterais compatíveis com demais faixas etárias. E sobre esse assunto e também sobre a possibilidade de haver vacina da AstraZeneca contra a Covid para crianças, eu converso agora com o infectologista pediátrico Eitan Berezini, presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. A princípio, os adultos e principalmente os idosos eram alvo da vacina. Agora mudou e nós já começamos a pensar nas crianças, até porque vai chegar um ponto, doutor, que os adultos e idosos estarão vacinados e aí nós temos que dar atenção a esses jovens. É verdade, você vai precisar ter essa vacinação para todas as idades, no intuito de controlar a doença. As crianças, particularmente as crianças de mais baixa faixa de idade, as crianças dos primeiros 4, 5 anos de vida, elas se infectam pouco e também não transmitem muito. Mas você tem alguns casos de doença que chega ao hospital, e você também tem uma síndrome agora própria da infância, que é a síndrome multi-inflamatória sistêmica, que é algo que vai ter que ser vigiado, né? Com a doença e com a vacina. A Pfizer, como você... Doutor... Síndrome inflamatória multissistêmica. O que é isso, doutor? Tem sido relatado em crianças. São crianças que já tiveram a doença, na maioria das vezes de forma assintomática, e que aí desenvolve um quadro febril, com algumas manifestações até cardiológicas, né? Lembra muito uma doença que já existia anteriormente, que é a doença de Kawasaki. E ela é uma doença mais mediada pelo anticorpo do que propriamente pelo vírus. Então, é algo que tem aparecido com uma frequência não tão grande, mas temos visto casos dessa síndrome, né? Então, é outra coisa que vai ter que ser vigiada, inclusive pós-vacina. Né? Doutor, então o que o senhor está me dizendo é que a criança, ela contraiu o vírus, ela passou pela doença com sintomas leves, mas no futuro isso pode apresentar um problema, é isso? No momento, a gente está vendo os casos com um período muito curto entre aquela primeira infecção, até porque a infecção é relativamente nova. Mas existem esses casos que precisam ser vigiados, né? Então, é algo que, por enquanto, está sendo muito mais visto em pediatria do que nos adultos, né? E é uma síndrome inflamatória que chama-se multissistêmica, porque ela pega mais de um sistema. E ela tem correlação com uma doença anterior pelo Covid ou com um contato anterior, né? Nem sempre a gente consegue ter um anticorpo positivo, é mais frequente com anticorpo positivo, né? Ela acaba tendo o IgG positivo, mas ela não tem mais o vírus nela, né? Doutor, hoje em andamento nós temos... Isso é algo que tem aparecido. Doutor, nós temos hoje em andamento pelo menos 4 vacinas, Oxford, Sinovac, a Pfizer, que anunciou agora os testes e o resultado de 100% de eficácia, a Moderna, a Johnson & Johnson também tem pesquisa em andamento, mas fato é que no mundo inteiro nós ainda não tínhamos essa comprovação nenhuma vacina delas foi recomendada e aprovada pelos órgãos internacionais para adolescentes, correto? Correto. Agora, a da Pfizer, particularmente em Israel, que foi onde ela foi muito aplicada, ela, para crianças que tivessem alguma doença de base, que tinham cardiopatias ou alguma coisa de base, eles deram a partir de 12 anos. Então, existe essa experiência, quer dizer, não foi um estudo, mas é uma experiência prática. Então, já está se dando, já se fez, pelo menos em Israel, a partir de 12 anos, em crianças com doenças de base, então, que eles consideravam que justificava você fazer a vacina. Doutor, esses testes agora... Sim. Perdão, conclua, em relação aos testes. Em relação aos testes que são feitos,
eles acabam sendo agora um pouco mais simples, porque eles não são mais aquela fase 3 que você vai acompanhar o paciente. Você faz o que eles chamam bridging. Você sabe que se você tiver anticorpo bom, né, basicamente anticorpo e outros marcadores, outros correlatos de proteção, você já sabe que ela é protetora. Então, na criança, o que você faz mais é um teste para ver a imunogenicidade e a segurança da vacina. Doutor, e algum acompanhamento a longo prazo para segurança. Muitos pais estão preocupados agora com as notícias de jovens que estão dando entrada no sistema de saúde que contraíram o vírus. O Brasil está no segundo lugar no ranking de mortes no mundo inteiro. Nós temos recordes em cima de recordes. O Rio de Janeiro com recorde de mortes, São Paulo com recorde de mortes, o Brasil com o recorde de mortes acumulando hoje. Nós temos aí 1.200 novos casos de mortes por Covid. E isso não para de subir. É uma calamidade, né? Mas isso daí a gente não vai atribuir... Esse 1.209, só fazer uma observação, doutor, esse 1.209 só em São Paulo, né? Só em São Paulo, porque no Brasil já está atingindo mais de 2.500 mortes por dia. Mas isso não é atribuível à criança, né? Normalmente, são mais os adultos. Agora está diminuindo, talvez, um pouco a faixa de idade de acometimento, né? Mas você ainda prepondera acima de 40 anos. O número de crianças infectadas ainda é pequeno e elas, de forma geral, são secundárias a uma infecção que ela adquire em casa de algum adulto. E a maioria, grande parte das crianças são quadros de pouca gravidade, né? Então, o foco aí, no momento, é vacinar o adulto, a população suscetível e mais sujeita a risco. Quando tiver vacina suficiente, testes bem definidos para criança, vai se fazer em criança, mas por enquanto não tem nem vacinação suficiente para isso. A recomendação, crianças com máscara. Crianças com máscara, principalmente acima de 5 anos, lavar bem as mãos, né? Evitar locais de aglomeração, dar preferência a locais ao ar livre, não shoppings ou lugares fechados, né? E nós vamos ter que, em algum momento, liberar as escolas. Não é possível que as crianças vão ficar mais de um ano sem ter escola. Então, vai ter que se criar mecanismos o mais rapidamente possível para liberar a escola. Nós já estamos há mais de um ano. Uma das coisas é vacinar os professores, que é algo que agora já está se começando a fazer em São Paulo, né? Doutor, infectologista pediátrico Eitan Berezini, presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia. Não há de quê e bom dia.